No episódio de hoje vamos conhecer a história de Anastácia. Ela passa boa parte da vida sofrendo com projetos que não se realizam. Em meio a tantas desilusões, Anastácia só tem uma alternativa: passar por uma grande mudança. Acompanhe. Eu era uma pessoa destruída, porque eu não conhecia Jesus, então eu era muito idólatra. E eu buscava sempre nas idolatrias. Além de fui católica demais, depois, mais tarde, através de uma amiga, eu fui convidada para ir assistir uma sessão de Umbanda e acabei ficando por ali, desde menina. Fui assistindo por brincadeira, assim, por ir com ela, e daí fiquei envolvida com aquilo, né? Foi aonde que deu tudo errado, porque daí eu não tinha Deus e servia os deuses das trevas, então eu achava que estava fazendo uma caridade para as pessoas. Todo mundo falava assim, isso ali é uma missão que você tem que cumprir. Só que não era missão nenhuma. Depois que eu conheci Jesus, que eu vi que não era missão nenhuma, era apenas uma ilusão dos diabos, dos demônios, né? E que destruíram todos meus, como diz, meus sonhos, meus planos. Lá dentro a gente não via muita coisa, mas eles faziam nos despachos, nas encruzilhadas, no cemitério, né? E que aquilo ali a gente sabia que era atrapalho de vida das outras pessoas, né? Era as terças e sábados que a gente ia, né? Então eu vinha do meu trabalho e eu me apressava para vir do trabalho para cumprir o horário lá, né? E então a gente, nossa, eu era tão, como diz, fiel a eles, né? Porque eu não queria fazer nada errado. E achando que eu estava fazendo uma coisa certa, que era para Deus, eu fazia aquilo de coração. Mas no fim não era nada disso, né? E daí eu me casei, e foi indo, minha vida foi só embolando, né? Foi dando tudo errado. E daí tive meus filhos, eram muito doentes, uma doença arada, uma ferida arada, que, nossa, era ferida na boca, ferida, nossa, tudo quanto era doença. Meu marido trabalhava sozinho e a nossa casa era uma farmácia, porque o que ele ganhava dava mal para nós comer e o resto era só farmácia. E foi muitos anos nessa luta. Eu ficava nervosa demais, eu via vultos à noite quando eu ia me deitar. Tinha prejuízos, né? Não conseguia ter o dinheiro para pagar, né, as dívidas dela de mês a mês, né? E então tinha problema com financeiras, com cartão, com uma porção de coisas. No meu pensamento eu olhava assim, meu Deus, Deus tinha que fazer alguma coisa, só que eu não buscava Deus vivo, né? Eu buscava nas imagens, né? E só que eu não entendia esse lado, né? Mas só que a gente orava, rezava, como na época, né? Então eu não conseguia as bênçãos, né? E foi indo assim até que eu conheci Jesus, né? Através de uma cunhada minha, que hoje está nos braços do Senhor, né? Mas ela me convidou para ir na igreja. Ela morava em Almirante Tamandaré e ela veio na minha casa aqui no Xaxim e me convidou para ir na igreja, porque ela também era uma pessoa que não tinha igreja nenhuma, não ia em lugar nenhum. Só que na casa dela, uma criança ligou a televisão na época e estava passando a igreja que eu frequentei antes, né? E estava passando essa oração e ela assistiu e falou para mim. Veio na minha casa e pousou na minha casa e disse, você vai amanhã comigo nessa igreja. Eu falei, não, nós já fomos em tanto lugar, falei para ela, e nunca resolveu nada, então vamos parar por aí. Ela falou, não, essa vai ser a última porta que nós vamos bater. Daí ela meio me levou forçado, né? Eu não quis ir, mas ela arrumou os filhos dela e os meus, e a gente foi. Fui resmungando no ônibus, mas fomos. Aí, daquela época em diante, foi onde que Deus começou a transformar a minha vida. Quando eu comecei a vir para a igreja já, que eu comecei a ir só para o conhecimento da igreja, pelo convite que a minha cunhada fez, aí eu via passar bichos no meu quarto, bichos horríveis, assim. Passavam correndo, saíam debaixo dos armários, do guarda-roupa, assim, entravam debaixo da minha cama. E eu me assustava com aquilo, né? Eu olhava assim e falava, mas não tem, minha casa é bem fechada, como que vai entrar um bicho, né? E eu tinha, os filhos ainda eram pequenos, tinha um menino que dormia no berço do meu lado, ele gritava muito, ele falava que tinha bicho na cama.
que daí, passado uns tempos, eu saí daquela dominação que eu estava, eu parei, fiquei um tempo, mas eu falei, Deus, o Senhor vai abrir uma porta para mim. O Senhor vai mostrar à igreja que eu vou servir, porque eu quero te servir. Eu deixei da igreja, mas não deixei de Jesus. E um dia eu saí por esses caminhos aí e vim vindo numa tarde, era uma terça-feira, e vim andando para cá e encontrei essa porta dessa igreja aberta aqui. Naquela tarde de 2011, Anastácia entra na Igreja da Graça e conversa com a equipe de atendimento que está de plantão. O irmão Luiz também já estava nessa igreja, né, na época. Eu sei que eu cheguei, só que naquele dia não tinha culto, era apenas... assim, as pessoas vinham para conversar, alguma coisa assim, para pedir oração. Eu estava lá na recepção e ela chegou e tal, eu estava procurando uma igreja e Deus me mandou vir aqui. Eu falei, a senhora está no lugar certo, né? Fique à vontade. E daí ela veio falando daqueles problemas da vida. Ela começou a explicar tudo isso, mas eu falei, não, mas fique tranquila, irmã, a senhora pode chegar, fique à vontade, escolha um lugar que a senhora quer ficar ali, e tudo aquilo que a senhora precisa resolver na sua vida, só tenha fé em Deus, né? Que Ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Ela aceitou aquilo, muito obrigado, eu já senti uma paz quando eu cheguei aqui e tal, e deu para ver que ela foi ficando à vontade ali. Depois de compartilhar o que a incomoda, Anastácia recebe uma oração. Saí dali convicta, falei, é aqui que eu vou servir ao meu Senhor. E estou aqui até hoje, já faz acho que 6 anos, menos. E foi aqui que tudo aconteceu de melhor na minha vida. Eu aqui me firmei, as pessoas me deram valor. Ela volta outras vezes na Igreja da Graça. Depois que foi pregado a palavra para ela, então, daí ela foi se soltando, foi entendendo dia a dia como que ela deveria proceder, e a gente deu todo o apoio. Irmã, a hora que a senhora precisar, que vá na sua casa, que vá fazer uma oração, fazer uma visita, nós estamos à disposição, né? E ela cada dia foi se juntando mais com o povo da igreja, né? E de repente foi contando as bênçãos que foram acontecendo no dia a dia, e bênção e mais bênção, né? A vida financeira, a vida familiar, que cada dia estavam prosperando mais, os filhos se livrando das enfermidades, né? Cada vez que eu precisava socorrer, o coração estava pronto para me atender. Mesmo já caminhando com o Senhor, Anastácia tem prejuízos. Mas, ao começar a adquirir conhecimento, ela sabe o que realmente precisa para resolver os problemas. Não conseguia ser dizimista. Em outra igreja eu dizimava 1 mês, 2 meses não. E aquilo parece que dava mais uma bola de neve de dívidas. Eu devia no cartão de crédito. Era só eu e meu esposo em casa, mas a gente se soterrou nas dívidas de cartão de crédito. O supermercado eu tinha que comprar para 40 dias para pagar, porque parece que as minhas compras, eu não sei, virava tudo de ponta cabeça. Para quem ainda não sabe sobre o significado do dízimo e sua importância, fique atento a esta explicação. Então, a importância do dízimo está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão se desviando dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus. E quando a pessoa ela se desvia do mandamento de Deus, ela está impossibilitada de ter o entendimento, porque ela anda desviada. Mas quando ela começa a vir para a igreja e ela começa a ouvir a palavra então, ela produz a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa começa a ouvir a palavra, ela começa a ter o entendimento. Foi o que aconteceu com a dona Anastácia. Ela veio para a igreja, mas ela não entendia sobre o dízimo. Mas ela, ouvindo a palavra, nasceu a fé. A fé foi brotando, ela foi entendendo a importância de ser dizimista, que é muito importante quando a pessoa realmente entende. Muitas das vezes a pessoa dá o dízimo por simplesmente dar,
porque ele acha que dando dízimo a vida dele vai melhorar. E não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, desde o dia dos vossos pais. Isso já é coisa antiga. Antigamente as pessoas não entendiam a palavra, mas os que já entendiam já começaram a se prosperar, como o caso de Abraão. Abraão, quando entendeu sobre o dízimo, ele passou a dizimar. Quando Melquisedeque resolveu abençoar Abraão, ele então não recebeu nada de Melquisedeque, ele simplesmente deu o dízimo para Melquisedeque, e foi aonde Deus mudou a história verdadeiramente dele. E o caso da dona Anastácia foi a mesma coisa. Hoje ela se encontra aqui na nossa igreja, ela se encontra uma pessoa abençoada, se encontra uma pessoa fiel, uma pessoa que todas as campanhas ela fazem, né? Ela vem todas as campanhas, quarta, sexta, domingo, ela está aqui. Inclusive ela já trouxe também a família, o filho, e tudo isso por quê? Porque houve o entendimento da palavra de Deus. Ela entendeu a palavra, então ela resolveu tomar posse dessa palavra. Então o que eu quero dizer aqui para o Brasil, para o mundo, que se você não entendeu, vai ouvindo a palavra. Se você começar a ouvir a palavra sobre, como diz aqui, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Aí diz, tornai para mim e eu tornarei para vós. Então você dá e recebe. O missionário cansa de falar na televisão que aquele que é chamado por Deus, quando ele dá, Deus dá as ferramentas. Tem pessoas que ainda não entendem a palavra dízimo no dicionário. Se você abrir ali, você vai encontrar dízimo, 10ª parte, ou 10%. Por que 10%? Eu sempre explico aqui na igreja o seguinte, a pessoa arrenda uma terra, e a pessoa que arrendou vai trabalhar na terra, e tudo que ela tem que fazer é devolver ao dono 10%. Os 90% é dela. Então ela devolve os 10% e Deus abençoa. O dízimo é isso aí. O dízimo é você devolver a parte que a Deus pertence, que é os 10%. Qualquer dicionário que você abrir, você vai ver lá. Dízimo, 10ª parte. Então, entenda, entregue a 10ª parte e você será bem feliz no nome de Jesus. E concluindo aqui, a Bíblia diz, e com maldição sois amaldiçoados, vós que roubais a mim, vós toda a nação. A pessoa que ela não dá o dízimo, não vamos dizer que ela é ladrão, mas a própria palavra diz, vós que roubais a mim, vós toda a nação. O que você está fazendo? Você está impossibilitando Deus de agir em seu favor. Por quê? Porque você está negando de devolver a Deus aquilo que pertence a Deus. Então, o que aconteceu com a dona Anastácia, é o que vai acontecer com muitas pessoas. Não tenha medo de dar o dízimo, vai, entregue o seu dízimo, seja fiel, porque Deus há de te recompensar no nome de Jesus. O pastor pregava, eu lia na palavra, né? Só que eu tentava ser dizimista, mas aí eu dava um mês, outro mês já não dava, já faltava o dinheiro. Se eu desse, aí eu não podia pagar minhas contas. Aí meu marido ia cobrar de mim, porque você não paga as contas, porque daí o dinheiro faltava, porque ele me dava na minha mão, né? Então eu pegava e ficava assim, em cima do muro. Eu não conseguia nem pagar o dízimo, nem devolver o dízimo e nem pagar minhas contas direito. E aquilo foi tumultuando mais conta ainda. E foi, mas quando eu tomei atitude e falei, basta, o diabo vai cair por terra agora, porque agora eu vou obedecer a palavra e vou dizimar, como diz na palavra, no Malaquias 3:10. Eu entendi aquilo e abri mão. Falei, agora Deus, eu vou ser dizimista fiel a Ti, Senhor. Se tiver que passar fome, eu vou passar. Se tiver que dever, eu vou dever. Mas o Senhor, eu vou ser fiel a Ti. A palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Anastácia toma posse dessa palavra no ano de 2011. Eu comecei a ouvir muita palavra aqui, e o pastor falando do dízimo, e o dia que ele falou que quem queria ser fiel dizimista, que pegasse o envelope e assumir, e fosse fiel dizimista, que Deus ia abrir todas as portas, que Deus ia abrir as janelas do céu e derramaria bênção sem medida. E foi onde que eu peguei o envelope
E daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de dar meu dízimo. E Deus foi abrindo as portas, abençoou muito a minha vida. Segundo mês do dízimo, às vezes no segundo mês já fui mudando tudo. O missionário R.R. Soares explica a importância de descobrir uma palavra e como ser guiado por ela. Não adianta o conselho do homem, pessoal, nem meu, nem de ninguém. Se não temos uma palavra de Deus, não temos. O centurião romano lá de Mateus 8, que disse a Jesus: manda só uma palavra, meu servo será curado. Ele era um homem que temia Deus. Ele foi mandado para Roma. Roma dominava toda aquela parte, era um interventor, um ditador. Esse homem pleno potenciário na região que Roma deu para ele ali. E ele ficou meditando, encontrou muitas palavras que ele se convenceu, a ponto de ajudar a construir a sinagoga. Tirou do dele e ajudou a construir a sinagoga. Era um homem que buscava a Deus. E quando Jesus disse: eu irei curá-lo, ele disse: não, Senhor, não é necessário. Manda uma palavra só. Quer dizer, não basta a palavra normalmente que Deus está nos dando. Através do Show da Fé, quem tem nossa TV está sendo muito abençoado todo dia. Mas não basta essas palavras que ajudam-nos. Na hora do problema tem que ser uma específica. Aquela palavra que norteia a sua vida. Eu não tenho, então para tudo que você está fazendo e busca essa palavra. Deus, eu preciso em primeiro lugar ter a palavra do Senhor. Aí quando ele falou, Jesus se surpreendeu, maravilhoso, e disse: pessoal, nem em Israel encontrei fé como essa. Israel era o povo que buscava Deus. Esse cidadão estrangeiro veio de longe e nos deu uma lição aqui agora. Falou a verdade: vai que o teu servo está curado. Ele foi e o rapaz tinha sido curado. Essa palavra que é preciso que você vai ouvir de Deus, não é da boca do pastor. Como agora estou pregando, o que eu estou falando não importa muito não. Agora aquilo que Deus fala importa bastante. Você sentiu? Essa palavra é para mim. Agora Deus iluminou meu coração e vai iluminar. Aí vai acontecer. Não terá firmeza na terra da promessa. No caso, o homem de maligno não tem firmeza, pessoal. Tem gente que está passando anos e anos no evangelho, não tem firmeza, não resolveu o seu problema. Não deu solução ao mal que o atacou, atacou um familiar, um amigo, uma pessoa que pediu ajuda dele e ele ficou impotente e não pôde dar ajuda. Mas por quê? Porque não tem aprendido com Deus. A pessoa que tem a má língua, a má confissão, essa pessoa não tem firmeza. E o inverso é verdadeiro. A pessoa que tem a boa língua, a palavra de Deus, ela se firma. Vem o mal que vier, o vento que for, não o remove, e ao contrário, a palavra dele permanece. Mas não é só que a pessoa não terá firmeza, não. Vamos ver o final do versículo aqui. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. A pessoa da má língua é uma pessoa violenta. Não que talvez ela esteja usando de violência contra o próximo, mas porque ela está permitindo que a violência entre na vida dela. Nós não podemos permitir. Nós temos que ser sábios. Pegar a palavra de Deus, nos vestir com ela, temos autoridade, vamos vencer o problema, vamos resolver o problema. O homem violento, o que vai acontecer com esse homem? Diz aqui, olha, o mal perseguirá o homem violento. Onde ele vá, não tem sucesso. Os planos dele não vingam. As determinações dele não são realizadas. As orações não são respondidas. E ele fica sozinho na vida, cada vez mais amargurado, achando que todo mundo não presta, que ninguém vale nada, quando ele deveria olhar no espelho e dizer: eu aqui não tenho valor, porque não me dobro diante do meu Deus, não me converti ao Senhor, eu não tenho firmeza na terra, o que eu quero vai de mal a pior sempre. Meu irmão,
A vida melhora quando você passa a ser servo de Deus. Você passa a obedecer a palavra de Deus. Você passa a pegar aquilo que de melhor existe em todo o universo. Nada mais se chega nem perto da palavra e começa a confessar o que ele confessa. Mas se você for violento, o mal vai persegui-lo. Ainda que por sorte lhe caia uma boa herança, quando você não tem mais nada. Alguém ajuda você, depois você cai de novo. Por quê? Porque você é um homem violento, é o responsável pela violência que se faz ao seu derredor. Que o que está escrito, Deus cumpre e nós temos que obedecer a palavra. Enquanto nós não obedecermos a palavra, Deus não pode nos abençoar. Então, quem estiver passando pelo mesmo estado que eu passei, que seja fiel dizimista na casa do Senhor, que tudo vai dar certo. Hoje é só bênção, hoje não tem mais nada, minha casa é limpa, meus filhos cresceram, estão com saúde, ninguém mais vê vulto nenhum, somos tudo abençoados, graças a Deus. Tenho sono tranquilo hoje, e não vejo mais vulto nenhum, e só sinto a presença de Deus hoje. Nunca mais eu precisei nem passar fome, nem dever para ninguém, paguei todos os meus cartões e hoje estou livre das dívidas, estou abençoada. Inquilino não pagava direito, né? Mas ela foi entendendo ali a palavra e viu que cada dia que ela devolvia o dízimo dela na igreja, ela era mais abençoada, né? Então ela foi fazendo tudo aquilo, né, que o homem de Deus, a mulher de Deus que teve aqui também na igreja, né, recomendavam a ela, e ela ia fazendo de acordo com aquilo que a palavra ia falando no coração dela, e só foi abençoada dia a dia. E depois que eu fui ser dizimista, até nisso Deus abençoou. Os inquilinos que Deus colocou para mim, tá lá e são muito fiéis também. Pago certinho o aluguel no dia certo, nem uma hora mais, nem uma hora menos. Deus abençoou e mandou esses inquilinos abençoados que estão até hoje. Eu tenho só que agradecer a Deus, porque eu obedeci a palavra e Deus foi muito justo comigo, me abençoou de tal maneira que o meu salário é o mesmo. Só que as bênçãos multiplicou tanto o meu salário que hoje eu não tenho falta de nada, eu não devo cartão de crédito, eu pago tudo em dia, minhas contas, comida sobrando no armário à vontade e não me falta nada. E eu sou fiel dizimista, eu digo isso de coração. E nunca na minha vida mais eu quero deixar de ser dizimista, porque quem é dizimista só tem a ganhar. Deus abre portas que estão fechadas, portas que você imagina que nunca vai se abrir, Deus abre. E você, às vezes você se surpreende, porque você pensa assim, nossa, mas as minhas coisas multiplicaram no fim do mês. Eu olho para o armário e parece que não foi gastado todas as coisas, parece que veio mais coisas ali dentro que alguém colocou. Falei, quanto é valioso você ser fiel a Deus. Deus, Ele abençoa muitas pessoas que obedecem a palavra. Ela é fiel a Deus, ela vem nos cultos regularmente, né? Tudo aquilo que é explicado ali, ela está sempre bem antenada, né, nas coisas que o pastor explica, né? E ela procura ali, não, eu vou fazer direitinho como o pastor falou, né? Como nós estamos no propósito agora, né? Dessa campanha aí das voltas, né, na muralha, e ela vem ali certinho todos os dias para fazer cada volta, porque ela crê na bênção do Senhor na vida dela. Então nunca mais eu quero voltar atrás, e eu agradeço do fundo do meu coração por eu ter conhecido essa igreja, por eu ter sido acolhida por essas pessoas que servem a Deus aqui, são obreiros, são pastores que são uma bênção. E eu me sinto muito feliz aqui, aqui é minha família, é minha casa, como eu digo, quando eu preciso, eu sei que para onde eu grito. Quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me
passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão.